Então, gente, com base nestas explicações, eu quero agora comentar com vocês um exercício da atividade, da última atividade que eu passei para vocês antes das férias. Por quê? Veja só, a grande maioria de vocês acertou o sentido das orações, tá certo? Só que na hora de dar a resposta, em vez de dar o nome da figura de linguagem, conforme pedia aqui o exercício, deu o sentido delas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o enunciado, ver o que o enunciado está pedindo. Veja qual a figura de linguagem. Letra A. Adelaide respondia com os olhos fechados, morta de sono, às perguntas do marido. A grande maioria de vocês acertou, percebeu que morta de sono tem um sentido de exagero. Porém, o enunciado pede o nome da figura de linguagem. Então, o que a gente tinha que escrever aqui, pessoal? Olha lá, hipérbole, ok? E não exagero, tá? Na letra B, novamente, nós temos lá, possuir é perder. Ok, possuir é perder. Me parece aqui que tem um contrassenso, né? Como é que alguém que possui pode perder, né? Significa perder. Então, eu estou vendo uma contradição, um sentido oposto de ideias. Eu não vou escrever o sentido, eu vou escrever a figura de linguagem correspondente à contradição, que é o paradoxo. Letra C. Nada era definido, nem o indefinido. Bom, vamos analisar primeiro o sentido para depois escrever o nome da figura. Olha lá, logo de cara eu vejo uma oposição de palavras, né? Bem certinha, olha lá. Definido, indefinido. Não é uma oposição de ideias, gente. Eu tenho duas palavras que se chocam. Então, nós temos aqui um sentido de oposição de palavras que no nome da figura de linguagem é a antítese, certo? Letra D. Vamos lá colocar em vermelho para ficar bem chamativo. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, porém são capazes de comer galinhas. Ou seja, se eu estou falando que a pessoa é sensível, ela não mata a galinha, mas ela come a galinha morta, enfim. A autora dessa frase, ela quis mostrar uma contradição, ela quis mostrar um paradoxo, tá certo? Na letra E, nós temos novamente essa situação, porque veja só, sinto-me velho só para ter o prazer de me sentir rejuvenescer. Então, assim, eu não tenho uma oposição de palavras aqui. Eu tenho uma oposição de ideias. Como que a pessoa quer se sentir velha só para se sentir mais nova, né? Tá uma coisa assim, um contrassenso. Então, tem uma oposição de ideias que é traduzida pela figura de linguagem paradoxo. E a letra F, gente, olha só. Não beba mais, Anastácio. Tem piedade de mim. Isto me matará de vergonha. Novamente, olha lá, que nem teve na letra A, morta de sono. Isso me matará de vergonha, né? Alguém morre de verdade, de vergonha? Não, mas é que é uma situação tão difícil que ela, né, vou morrer por causa disso. Então, nós vemos um exagero que corresponde a qual figura de linguagem? Hipérbole. Ok, pessoal? Tudo compreendido? Então, vamos seguir. Então, vamos fazer o seguinte agora. Quem quiser beber uma aguinha, quiser ir no banheiro, aproveita, porque na volta nós vamos fazer alguns exercícios aqui juntos e aí eu vou explicar também alguns detalhes do que vocês vão encontrar na lição de casa, tá bom? Então, corre lá. Figuras de linguagens, exercícios. Letra A. Neste exercício, antes de nós começarmos, deixa eu explicar. Vocês vão ter que falar para mim qual é o sentido e, em seguida, a figura de linguagem correspondente ao sentido de cada uma das frases, ok? Então, veja só. Bonito para alguns, feio para outros. Qual é o sentido desta frase, pessoal? Dá um pause no seu vídeo,
para você analisar e pensar com calma. Ok, vemos aqui então uma oposição de palavras, tá certo? Veja, temos a palavra bonito e a palavra feio na mesma frase, o que dá um sentido de oposição, oposição de palavras. Olha lá. E quando nós temos a oposição de palavras, nós temos um nome específico para a figura de linguagem correspondente, que é a, muito bem, para quem respondeu antítese. Vamos lá, letra B. A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. De novo, pausa teu vídeo e analisa essa oração. Ok, então vamos lá. Temos aqui de novo luz e escuridão. Essa palavra luz no sentido de algo claro, tá certo? Então, novamente, nós vemos uma antítese, pois nós temos um sentido de oposição, ok? Na letra C, nós vemos o exemplo aqui. Mariazinha passa os dias sonhando acordada. Ok, pausa teu vídeo, analisa essa oração. Viu lá? Mariazinha passa os dias sonhando acordada. Gente, é possível sonhar acordada? Será que existe um contrassenso por aí? Uma ideia contraditória? Parece que sim, né? Então, nós temos um sentido de contradição. E quando nós temos um sentido de contradição, o nome da figura de linguagem que a representa é o paradoxo. Letra D. Se você não tiver uma mente aberta, viverá uma sábia ignorância. Pausa teu vídeo e analisa essa oração novamente. Ok, então, o que nós vemos aqui, se vocês concordam comigo, é a expressão sábia ignorância. Ignorância significa falta de informação, falta de conhecimento. Como é que pode existir uma falta de conhecimento sábia? Novamente, nós vemos uma contradição, um sentido de contradição, que é representado pela figura de linguagem paradoxo. Na letra E temos, sua mãe mandou-lhe 1 milhão de beijos. Eu tenho certeza que a mãe de todo mundo aqui gostaria de dar 1 milhão de beijos nos filhos. Mas pausa o teu vídeo e analisa o sentido disso aqui. Analisou? Então, você deve ter percebido que nós temos um sentido de exagero. E quando nós temos um sentido de exagero, a figura de linguagem correspondente é a hipérbole. Letra F. Diante da ocorrência, explodiu de raiva. Pausa de novo. Analisa essa oração. Muito bem. Alguém de verdade explode de raiva, gente? Não, eu nunca vi ninguém, né? Então, nós vemos aqui, novamente, um sentido de exagero. E um sentido de exagero é representado pela figura de linguagem hipérbole. Vamos lá, letra G. Eles são como folhas levadas pelo vento. Pausa teu vídeo, analisa essa oração. Sentido de comparação, né, pessoal? Se eu estou falando que as folhas são como eles, ou, na ordem inversa, eles são como as folhas, eu estou comparando, né, algumas pessoas com as folhas que são levadas pelo vento. E o sentido de comparação é a figura de linguagem que tem quase o mesmo nome, é a comparação metafórica. Na letra H, Roberto é esperto feito uma raposa. Bom, eu acho que você não vai nem querer pausar teu vídeo agora, porque tá na cara, né? Eu tô comparando o Roberto a quem? A uma raposa. A raposa é conhecida por ser um animal esperto, então me dá a dimensão do quão esperto pode ser o Roberto, um sentido de comparação representado pela figura de linguagem, comparação metafórica. Vamos lá, continuando. Nós temos agora uma charge, né? Vamos analisar essa charge como a gente fez naquele exercício, no último exercício que eu dei para vocês antes das férias. Vejam só, toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Poxa vida, tem alguma coisa esquisita, né? Na afirmação do professor. Pensem bem, analisem, pausem o vídeo para vocês chegarem à sua própria conclusão. Ok, pessoal, a conclusão que eu vejo aqui é muito clara para mim.
O professor começa a tirinha falando que nenhuma certeza é absoluta. Toda certeza é relativa, ou seja, existem várias questões que podem ser analisadas antes de nós chegarmos à certeza. Mas aí alguém pergunta para o professor: o senhor tem certeza disso que o senhor está falando? E ele fala absoluta. Ou seja, ele cometeu uma contradição. Se no começo ele disse que não existe certeza absoluta, lá no último quadrinho ele disse absoluta, é a certeza dele. Então aqui, claro, nós temos um sentido de contradição representada pela figura de linguagem paradoxo, ok?